Capítulo 11. Translação da ideia do Império. A Idade Média Gibelina. Em relação ao cristianismo, a potência da tradição que deu a Roma à sua fisionomia tornou-se evidente no facto de a nova fé, apesar de ter subvertido a civilização antiga, não ter sabido realmente conquistar o mundo ocidental enquanto cristianismo puro. De, onde quer que tenha chegado a atingir alguma grandeza, só ter podido fazê-lo, em certa medida, traindo-se a si própria. E mais graça a elementos retomados da tradição oposta, a elementos romanos e clássicos pré-cristãos, que graças ao elemento cristão na sua forma originária. Com efeito, o cristianismo só converteu exteriormente o homem ocidental. Aquele constituiu a sua fé, no sentido mais abstrato, enquanto a vida afetiva deste continuou a obedecer a formas mais ou menos materializadas da oposta tradição da ação, e mais tarde, na Idade Média, a um ethos que, novamente, devia ser marcado essencialmente pelo espírito nórdico-ariano. Teoricamente, o Ocidente aceitou o cristianismo, e o facto de a Europa ter podido acolher, por esse motivo, tantos temas associados à concepção judaica e levantina da vida é coisa que desde sempre tem espantado o historiador. Mas na prática o Ocidente permaneceu pagão. O resultado, portanto, foi um hibridismo. Até mesmo na sua forma atenuada e romanizada católica, a fé cristã representou uma obstrução que cortou ao homem ocidental a possibilidade de integrar o seu autêntico e irredutível modo de ser, graças a uma concepção do sagrado e das relações com o sagrado em conformidade com a sua natureza. Por sua vez, foi precisamente este modo de ser que impediu o cristianismo de instaurar realmente no Ocidente uma tradição de tipo oposto, ou seja, sacerdotal e religiosa, de modo com os ideais da eclésia das origens, com o patos evangélico e o símbolo do corpo místico de Cristo. Seguidamente, iremos examinar de perto os efeitos desta dupla antítese sobre o desenrolar da história do Ocidente. Ela representa um fator importante nos processos que levaram ao mundo moderno propriamente dito. Todavia, um determinado ciclo, a ideia cristã, segundo os seus conceitos em que geral se acentuava o sobrenatural, pareceu ser absorvida pela romana sob forma que relevavam a uma dignidade especial a própria ideia imperial, cuja tradição, no centro constituído pela cidade eterna, já tinha decaído. Foi o ciclo bizantino, o ciclo do Império Romano do Oriente. Mas aqui, historicamente, repetiu-se em grande medida o que já se tinha verificado no Baixo Império. Teoricamente, a ideia imperial bizantina apresenta um elevado grau de tradicionalidade. Nela se vê afirmado o conceito do dominador sagrado, cuja autoridade provém de cima, cuja lei, à imagem da divina, tem um direito universal e à qual está de facto submetido o próprio clero, cabendo-lhe a direção das coisas tanto temporais como espirituais. Igualmente, encontra-se afirmada a ideia dos romanos como entidade daqueles que o carisma inerente à participação no ecúmeno romano-cristão eleva a uma dignidade superior à de quaisquer outros. O Império é novamente sacrum e a sua pax tem um significado supraterrestre. Porém, mais ainda que nos tempos da decadência romana, tudo isto permaneceu um símbolo avançado por forças caóticas e turvas, visto que a substância étnica, ainda mais que no ciclo imperial romano, foi marcada pelo demonismo, pela anarquia e pelo princípio de incessante agitação próprio do mundo helénico-oriental desagregado e crepuscular. Também aqui, o despotismo e uma estrutura centralista burocrático-administrativa tiveram a ilusão de alcançar o que só pode provir da autoridade espiritual de representantes dignos, circundados por homens que, efetivamente, em virtude da sua raça, não só nominal, mas sobretudo interior, tiveram a qualidade de romanos. Assim, também aqui as forças da dissolução deviam tomar o predomínio, se bem que, como realidade política, Bizâncio tenha conseguido manter-se durante quase um milénio. Da ideia romano-cristã bizantina apenas subsistiram ecos, em parte absorvidos, sob uma forma bastante modificada, pelos povos eslavos e em parte refundidos na recuperação constituída pela Idade Média gibelina. Para se poder seguir o desenvolvimento das forças que exerceram uma influência decisiva sobre o Ocidente,
é necessário determos um momento no catolicismo. O catolicismo tomou forma através da retificação de vários aspectos extremistas do cristianismo das origens, da organização de um corpus ritual, dogmático e simbólico, para além do simples elemento místico-soteriológico, e graças à absorção e à adaptação de elementos doutrinais e de princípios organizativos retirados da romanidade e da civilização clássica em geral. É assim que o catolicismo apresenta, por vezes, características tradicionais, que, no entanto, se devem prestar a equívocos. O que no catolicismo tem um caráter realmente tradicional é bem pouco cristão, e o que nele é cristão é bem pouco tradicional. Historicamente, apesar de todos os esforços que se fizeram para conciliar elementos heterogéneos e contraditórios, apesar de toda a obra de absorção e de adoção, o catolicismo denunciou sempre o espírito das civilizações lunares sacerdotais, a ponto de perpetuar, sob outra forma, a ação antagonista das influências do Sul, às quais, aliás, forneceu, mesmo como corpo, uma verdadeira organização, com a Igreja e as suas hierarquias. Isto torna-se evidente quando se examina o desenvolvimento do princípio de autoridade reivindicado pela Igreja. Durante os primeiros séculos do Império Cristianizado e no período bizantino, a Igreja surge ainda subordinada à autoridade imperial. Nos concílios, os bispos deixavam a última palavra ao príncipe, não só em matéria disciplinar, mas também em matéria dogmática. Mas progressivamente foi-se passando para a ideia da paridade dos dois poderes, da Igreja e do Império. Cada uma das suas instituições parece agora possuir uma autoridade e um destino sobrenaturais e uma origem divina. Se seguirmos o curso da história, verificamos que no ideal carolígio subsiste o princípio de que o rei não governa somente o povo, mas também o clero. Por ordem divina, ele tem de velar para que a Igreja cumpra a sua função e a sua missão. Daí deriva que não só ele seja consagrado pelos mesmos símbolos, que tem a consagração sacerdotal, mas que possua também a autoridade e o direito de destituir e de banir o clero indigno, surgindo o monarca, na verdade, segundo a palavra de Cetwulf, como o rei sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, enquanto o bispo não é mais que o vigário de Cristo. No entanto, apesar da persistência desta mais alta e antiga tradição, por outro lado acaba por prevalecer a ideia de que o governo real deve ser comparado ao do corpo e o governo sacerdotal ao da alma. Abandonava-se assim implicitamente a própria ideia da paridade dos poderes e preparava-se uma efetiva inversão das relações. Na realidade, se em todo o ser racional a alma é o princípio que decide tudo o que o corpo irá executar, como se pode conceber que os que admitiam só ter autoridade em coisas do corpo social não tivessem de se subordinar à Igreja, a quem reconhecia o direito exclusivo sobre as almas e sobre a direção delas? Era assim que a Igreja devia finalmente contestar e considerar praticamente como uma heresia e uma prevaricação do orgulho humano a doutrina da natureza e da origem divina da realeza, e ver no príncipe um leigo igual a todos os homens perante Deus e mesmo perante a Igreja, como um simples funcionário instituído pelo homem, segundo o direito natural, para dominar o homem, e que terá de receber das hierarquias eclesiásticas o que for necessário para que o seu governo não seja inclusivamente o de uma civitas diaboli. Tem de se ver em Bonifácio VIII, que não hesitará em subir ao trono de Constantino com a espada, a coroa e o cetro, e em declarar: eu sou César, eu sou imperador. A conclusão de uma viragem de caráter teocrático meridional, em que se acaba por se atribuir ao sacerdote as duas espadas evangélicas, a espiritual e a temporal, e em que se vê no Império simplesmente um mero beneficium, conferido pelo Papa a alguém, que por isso deverá à Igreja a mesma vassalagem e a mesma obediência que um feudatário deve a quem o investiu. Mas como a espiritualidade que o chefe da Igreja romana podia encarnar permanece essencialmente a dos servos de Deus, assim, longe de significar a restauração da unidade primordial e solar dos dois poderes, este galfismo mostra apenas como Roma se tinha afastado da sua antiga tradição e representava agora, no mundo europeu, o princípio oposto, o domínio da verdade do Sul. Na confusão que se estava a manifestar até mesmo nos símbolos, a Igreja, que por um lado se arrogava em relação ao Império
do símbolo do Sol em oposição à Lua, por outro lado, usava para si o símbolo da mãe e considerava o imperador como um dos seus filhos. Por isso, com o ideal de supremacia guelfo, exprime-se um retorno à antiga visão ginecocrática, a autoridade, a superioridade e o direito ao domínio espiritual do princípio materno sobre o masculino, ligado à natureza temporal e caduca. Foi assim que se verificou uma translação. A ideia romana foi tomada por raças de pura origem nórdica, que a migração dos povos tinha impelido para o espaço da civilização romana. Nesta altura, será o elemento germânico que defenderá a ideia imperial contra a Igreja, que despertará para uma nova vida a força formadora da antiga Romanitas. E é assim que surgem o Sacro Império Romano e a civilização feudal. São as duas últimas grandes manifestações tradicionais que o Ocidente conheceu. Quanto aos germanos, nos tempos de Tácito, surgiram como estirpes bastante próximas da estirpe aqueia, paleo-irânica, paleo-romana e nórdico-ariana, em geral, conservadas, sob vários aspectos, a partir do plano racial, num estado de pureza pré-histórica. É por essa razão que puderam aparecer como bárbaros, tal como mais tarde os godos, os lombardos, os burgundios e os francos, aos olhos de uma civilização que, desanimada nas suas estruturas jurídico-administrativas e, por outro lado, dilacerada em formas afrodíticas de refinamento hedonístico ou citadino, de intelectualismo, de esteticismo e de dissolução cosmopolita, já só representava a decadência. Na rudeza dos seus costumes, contudo, exprimia-se uma existência forjada pelos princípios da honra, da fidelidade e da valentia. Era precisamente este elemento bárbaro que representava a força vital, cuja ausência tinha sido uma das causas principais da decadência romana e bizantina. Considerar os germanos como raças jovens representa, pois, um dos erros de um ponto de vista a que escapa o caráter da alta antiguidade. Estas raças só eram jovens no sentido da juventude que é própria do que se mantém ainda em contacto com as origens. Na realidade, elas descendiam das estirpes que foram as últimas a abandonar as regiões árticas e que por esse facto se viram preservadas das misturas e das alterações sofridas pelos povos vizinhos que tinham abandonado estas regiões numa época bastante anterior, como tinha sido o caso das estirpes paleo-indo-europeias que se estabeleceram no Mediterrâneo pré-histórico. Foi assim que os povos nórdico-germanos, para além do seu ethos, traziam nos seus mitos os vestígios de uma tradição que deriva diretamente da tradição primordial. É verdade que quando eles apareceram como forças determinantes na cena da grande história europeia, já praticamente tinham perdido a recordação das suas origens e que esta tradição já não subsistia senão sob a forma de resíduos fragmentários, frequentemente alterados e primitivizados, mas não era isso que os impedia de continuarem a possuir, a título de uma herança mais profunda, as potencialidades e a visão inata do mundo a partir do qual se desenvolvem os ciclos heróicos. Com efeito, o mito dos Edas conhece tanto o destino da queda como a vontade heroica que a ele se opõe. Nas partes mais antigas deste mito, persiste a reminiscência de uma congelação que detém as 12 correntes que partem do centro primordial, luminoso e ardente, de Muspelheim, situado na extremidade da Terra, centro este que corresponde ao Arianem Vaego, a Hiperbórea irânica, a ilha radiante no norte dos hindus e às outras figurações do lugar da Idade do Ouro. Além disso, fala-se da Ilha Verde, que flutua sobre o abismo, rodeada pelo oceano, e é aí que se pretende que se teria manifestado o princípio da queda e dos tempos obscuros e trágicos, na medida em que a corrente quente do Muspelheim, as águas neste género de mitos tradicionais significam a força que dá a vida aos homens e às raças, se encontrou com a corrente gélida do Wergenhir. E tal como no Avesta, o inverno gelado e tenebroso que tornou deserto o Arianem Vaego foi concebido como sendo a obra do deus inimigo contra a criação luminosa. Igualmente, este mito dos Edas pode ser considerado como uma alusão à alteração que favoreceu o novo ciclo. Como também o mito passa a falar de uma geração de gigantes e de seres elementares telúricos, criaturas despertadas no gelo da corrente quente, contra as quais lutará a raça dos Hades. Ao ensinamento tradicional a respeito da queda
que se prossegue ao longo das 4 idades do mundo, deve referir-se, nos Eddas, o tema bem conhecido do Ragnarok, ou Ragnarok, o tema, o destino ou crepúsculo dos deuses. Ele atua no mundo em luta, dominado agora pela dualidade. Esotericamente, este crepúsculo só diz respeito aos deuses metaforicamente. Trata-se antes do crepúsculo dos deuses na consciência humana. É o homem que pouco a pouco vai perdendo os deuses, ou seja, a possibilidade de um contacto com eles. Todavia, este destino pode ser evitado enquanto for mantido na sua pureza o depósito do elemento primordial e simbólico de que já era feito na região ordinária do Asgard, o Palácio dos Heróis, a Sala dos 12 Tronos de Odin, o ouro. Mas este ouro, que podia ser um princípio de salvação, enquanto não fosse tocado nem pela raça elementar nem pela mão do homem, cai por fim no poder de Alberico, rei dos seres subterrâneos, que se tornarão os Nibelungos na redação mais tardia do mito. Trata-se visivelmente aqui de um eco de que corresponde noutras tradições ao advento da Idade do Bronze, ao ciclo da usurpação titânico-proteica, à época pré-diluviana dos Nephilim. Talvez não deixe de estar em relação com uma evolução telúrica e mágica, no sentido inferior do termo, de cultos anteriores. Contra isso está o mundo dos Ases, divindades nórdico-germânicas que encarnam o princípio urânico sob o seu aspecto guerreiro. É Donar Thor, exterminador de Tim e de Hymir, o mais forte dos fortes, o irresistível, o senhor do abrigo contra o terror, cuja arma terrível, o duplo martelo Mjolnir, é, ao mesmo tempo que uma variante do simbólico machado hiperbóreo bicúspide, um sinal da força raio, que já era própria dos deuses urânicos do ciclo ariano. É o Wodan Odin, a que dá a vitória e possui a sabedoria, o senhor de fórmulas omnipotentes, que não são comunicadas a nenhuma mulher, nem mesmo à filha de um rei, a águia, hóspede dos heróis imortalizados, que as valquírias escolhem nos campos de batalha e de que ele faz seus filhos. O que dá aos nobres o espírito que vive e não perece, nem sequer quando o corpo se dissolve na terra. Aquele a quem, de resto, as linhagens reais faziam remontar à sua origem. É Tir-Tius, também ele deus das batalhas e ao mesmo tempo do dia, do sol solar radiante, deus a quem está associada a runa, que corresponde ao sinal antiquíssimo, nórdico-atlântico, do homem cósmico com os braços erguidos. Um dos temas dos ciclos heróicos aparece na saga relativa à estirpe dos Volsungan, gerada pela união de um deus com uma mulher. É desta raça que nascerá de resto Sigmund, que se apoderará da espada cravada na árvore divina. Depois, o herói Sigurd Sigfred, que se apossessa do ouro que caiu nas mãos dos Nibelungos, mata o dragão Fafnir, variante da serpente Nidhogg, que rói as raízes da árvore divina Yggdrasil, e com cuja queda considerará também a da estirpe dos deuses, personificando assim a força obscura da decadência. Se o mesmo Sigurd, no fim, é morto à traição, e o ouro restituído às águas, no entanto ele não deixa de ser o herói que possui o Tarn Kaper, ou seja, o poder simbólico que faz passar do corpóreo para o invisível, o herói predestinado à posse da mulher divina, quer sob a forma de uma rainha amazónica vencida, Brunhild, como rainha da ilha setentrional, quer sob a forma de Valquíria, virgem guerreira que passou da região celeste para a terrestre. As estirpes nórdicas mais antigas consideram como sendo a sua pátria de origem a Gardarik, terra situada no extremo norte. Mas a este lugar, mesmo quando passou a significar apenas uma região escandinava, ficou associado o eco da função polar do Midgard, do centro primordial, transposição de recordações e de passagens do físico ao metafísico, em virtude das quais a Gardarik foi correspondentemente considerada também como idêntica ao Asgard. Foi no Asgard que teriam vivido os antepassados não humanos das famílias nobres nórdicas e certos reis sagrados escandinavos, como Gilfir. Aí teriam ido para anunciar o seu poder e aí teriam recebido o ensinamento tradicional dos Eddas. Mas o Asgard é também a terra sagrada, Keilaktiland, a região dos olímpicos nórdicos e dos Ases,
proibida à raça dos gigantes. Estes temas, portanto, eram próprios da herança tradicional dos povos nórdicos germânicos. Na sua visão do mundo, a percepção da fatalidade, do declínio, dos Ragnarok, juntava-se a ideias e a figurações de deuses típicos dos ciclos heróicos. No entanto, mais tarde, esta herança, como já dissemos, tornou-se subconsciente. O elemento sobrenatural viu-se ofuscado em relação aos elementos secundários e bastardos do mito e da saga. E com ele, também um elemento universal, contido na ideia do Asgard-Midgard, centro do mundo. O contacto dos povos germânicos com o mundo romano-cristão teve um duplo efeito. Por um lado, se o seu declínio acabou de derrubar, no decorrer de uma primeira fase, o aparelho material do Império, do ponto de vista interno, ele traduziu-se por um contributo vivificante, em virtude do qual se deveriam estabelecer os pressupostos para uma civilização nova e viril, destinada a reafirmar o símbolo romano. Foi no mesmo sentido que se operou igualmente uma retificação essencial do cristianismo e do próprio catolicismo, sobretudo no que se refere à visão geral da vida. Por outro lado, quer a ideia da universalidade romana, quer o princípio cristão no seu aspecto genérico de afirmação de uma ordem sobrenatural, produziram um despertar da mais elevada vocação das estirpes nórdico-germânicas. Serviram para integrar, num plano mais alto, e para fazer viver de uma forma nova, o que frequentemente se tinha materializado e particularizado entre eles sob a forma de tradições próprias de cada uma destas raças. A conversão, em vez de despertar as suas forças, muitas vezes purificou-as e tornou-as precisamente aptas para se retomar a ideal imperial romana. A coroação do rei dos francos englobava já a fórmula Renovatio Romani Imperium. Além disso, depois de se assumir Roma como a fonte simbólica do seu império e do seu direito, os príncipes germânicos, finalmente, deviam declarar-se contra a pretensão hegemonista da Igreja, e eles tornam-se o centro de uma grande corrente nova com vista a uma restauração tradicional. Do ponto de vista político, foi precisamente o ethos congénito das raças germânicas que deu à realidade imperial um caráter vivo, firme e diferenciado. A vida das antigas sociedades nórdico-germânicas assentava nos três princípios de personalidade, liberdade e fidelidade. Eram-lhe completamente estranhos quer o sentido promíscuo comunitário, quer a incapacidade do indivíduo se valorizar fora do âmbito de uma dada instituição abstrata. Aqui, a liberdade, para o indivíduo, é a medida da nobreza. Mas esta liberdade não é anárquica nem individualista. É capaz de uma devoção que transcende a pessoa, conhece o valor transfigurante próprio da fidelidade perante quem for digno de reconhecimento e a quem se subordina voluntariamente. Assim, se formaram grupos de fiéis em volta de chefes, a quem se podia bem aplicar o dito antigo: a suprema nobreza de um imperador romano é de ser não um proprietário de escravos, mas sim um senhor de homens livres, que ama a liberdade mesmo entre os que o servem. E o Estado, quase como que de acordo com o antigo conceito aristocrático romano, tinha por centro o conselho dos chefes, cada um deles livre, senhor na sua terra, condutor do grupo dos seus fiéis. Para além deste conselho, a unidade do Estado, e de certo modo o seu aspecto suprapolítico, eram encarnados pelo rei, na medida em que este pertencia, ao contrário dos simples chefes militares, a uma linhagem de origem divina. Entre os godos, os reis eram designados pelo nome de Amals, os celestes, os puros. Originariamente, a unidade material da nação só se manifestava por ocasião de uma ação, da realização de um objetivo comum, nomeadamente de conquista ou de defesa. Era só neste caso que se introduzia uma codificação nova. Ao lado do rex, era eleito um chefe, dux ou herétigo, e formavam-se espontaneamente uma hierarquia rígida, tornando-se o livre senhor, o homem do chefe, cuja autoridade e até a possibilidade de lhe tirar a vida se ele faltasse aos deveres que tinha assumido. O príncipe luta pela vitória, o súbdito pelo seu príncipe. Protegê-lo,
considerar mesmo como a essência do dever de fidelidade oferecer em honra do chefe os seus próprios gestos heróicos. Tal era, já segundo Tácito, o princípio. Acabada a empresa, restabelecia-se a independência e a pluralidade originárias. Os condes escandinavos chamavam ao seu chefe o inimigo do outro, porque na sua qualidade de chefe não o devia guardar para si, e também o hospedeiro dos heróis, porque ele devia ter como ponto de honra e motivo de orgulho o acolher na sua casa, quase como seus familiares, os seus guerreiros fiéis, os seus companheiros e pares de armas. Também entre os francos, antes de Carlos Magno, a adesão a uma empresa era livre. O rei convidava, ou fazia um apelo, ou então eram os próprios príncipes que propunham uma ação. Mas, de qualquer modo, nunca existia nenhum dever, nem nenhum serviço impessoal. Em toda a parte imperavam relações livres, fortemente personalizadas, de comando e de obediência, de um entendimento, de fidelidade e de honra. Assim, a noção de livre personalidade continuava a ser a base fundamental de toda a unidade e de toda a hierarquia. Foi este o germen nórdico de que deveria nascer o regime feudal como substrato da nova ideia imperial. O desenvolvimento que conduz a este regime inicia-se com a assimilação da ideia de rei à de chefe. O rei agora vai encarnar a unidade do grupo, mesmo em tempos de paz. Isto pode se tornar possível devido ao reforço e ao alargamento à própria vida, em termos de paz, do princípio guerreiro da fidelidade. À volta do rei, forma-se um séquito de fiéis, homens livres, mas que consideravam, no entanto, o facto de servirem o seu senhor e de defenderem a sua honra e o seu direito como um privilégio e como uma maneira de terem acesso ao modo de vida mais elevado que o que os deixava, no fundo, princípio e fim de si próprios. A Constituição feudal realizava-se através do progressivo alargamento deste princípio, que originariamente surgiu entre a realeza franca aos diversos elementos da comunidade. Com o princípio das conquistas, afirma-se um segundo aspecto do desenvolvimento já referido, a entrega das terras conquistadas, precisamente a título de feudo, com a contrapartida do compromisso de fidelidade. Num espaço que não coincidia com o de uma determinada nação, a nobreza franca irradiou-se de modo a constituir uma espécie de elemento de ligação e de unificação. Do ponto de vista formal, este desenvolvimento parece traduzir-se por uma alteração da constituição anterior. O senhorio surge condicionado, é um benefício real que implica o lealismo e o serviço. Mas na prática o regime feudal foi um princípio e não uma realidade cristalizada. Foi a ideia geral de uma lei orgânica de ordem que deixava um amplo espaço ao dinamismo das forças livres, alinhadas umas ao lado das outras, ou umas contra as outras, sem qualquer atenuação e sem alterações, súbdito frente ao senhor, senhor frente a senhor, e fazia com que tudo, liberdade, honra, glória, destino, propriedade, assentasse no valor e no fator pessoal, e nada ou quase nada num elemento coletivo, num poder público ou numa lei abstrata. Tal como já foi corretamente salientado, no regime feudal das origens, o caráter fundamental e distintivo da própria realeza não foi o de um poder público, mas sim o de forças em presença de outras forças, cada uma delas responsável perante si própria pela sua autoridade e pela sua dignidade. É a razão porque esta situação apresentou frequentemente mais semelhanças com o estado de guerra que com o de sociedade, mas é por isso mesmo que ela implicou, eminentemente, uma diferenciação precisa das energias. Talvez, nunca, o homem se tenha visto tratado com tanta dureza como no regime feudal, e, no entanto, este regime, não só para os feudatários, obrigados a velar eles mesmos e constantemente pelos seus direitos e pelo seu prestígio, mas também para os súbditos, mais uma escola de independência e de virilidade que de servilismo. Nela, as relações de fidelidade e de honra atingiram um caráter absoluto e um grau de pureza que não foram alcançados em nenhuma outra época da história do Ocidente. De uma maneira geral, nesta nova sociedade, depois da promiscuidade do Baixo Império e do caos do período das invasões, cada um pôde encontrar um lugar em conformidade com a sua própria natureza, como acontece sempre
onde quer que esteja presente um centro imaterial de cristalização na organização social. Pela última vez no Ocidente, constituiu-se, de maneira quase espontânea, e estabilizou-se a quadripartição social tradicional em servos, burguesia, nobreza, guerreira e representantes da autoridade espiritual, o clero, do ponto de vista guelfo, as ordens ascético-cavaleirescas no Gibelino. Contudo, o mundo feudal, da personalidade e da ação, não esgotava as possibilidades mais profundas do homem medieval. A prova disto é que a sua fides também soube desenvolver-se sob uma forma sublimada e purificada no universal, tendo por centro o princípio do império. O império foi sentido como uma realidade já suprapolítica, como uma instituição de origem sobrenatural que formava um poder único com o reino divino. Enquanto continuava a atuar dentro dele, o mesmo espírito formador das unidades feudais e reais particulares tinha por vértice o imperador, não um simples homem, mas sim, conforme expressões características, Deus, homem, totus deificatus, é sanctificatus, adoradum quia prasso principos é sumos est. O imperador encarnava, assim, uma função de centro, no sentido iminente do termo, e requeria dos povos e dos príncipes, com vista a realizar uma superior unidade tradicional europeia, um reconhecimento de natureza espiritual, como o que a Igreja pretendia para si própria. E tal como dois sóis não podem coexistir no mesmo sistema planetário, e precisamente a imagem dos dois sóis foi aplicada com frequência à dualidade Igreja-Império, também o contraste entre estas duas potências universais, pontos supremos de referência da grande ordinatio ad unum do mundo feudal, não deveria tardar muito a deflagrar. É certo que, de um lado e do outro, não faltaram compromissos e concessões mais ou menos conscientes ao princípio oposto. No entanto, o sentido deste contraste escapa a quem, detendo-se nas aparências e em tudo o que, metafisicamente, se apresentar como simples causa ocasional, nele não veja mais que uma competição política, um choque de interesse e de ambições, e não uma luta ao mesmo tempo material e espiritual, e considerar este conflito como de dois adversários que disputam entre si a mesma coisa, que reivindicam cada um para si a prerrogativa de um tipo de poder universal. Através desta luta, manifesta-se, pelo contrário, o contraste entre dois pontos de vista incompatíveis, o que nos leva, mais uma vez, às antíteses do Norte e Sul e da espiritualidade solar e espiritualidade lunar. Ao ideal universal de tipo religioso da Igreja, opõe-se o ideal imperial, marcado por uma secreta tendência para reconstruir a unidade dos dois poderes, do real e do hierático, do sacro e do viril. Se bem que a ideia imperial, nas suas manifestações exteriores, se tenha limitado frequentemente a reivindicar o domínio do corpus e da ordo do universo medieval, se bem que os imperadores muitas vezes só formalmente tenham encarnado a lex viva e estado à altura de uma ascese da potência, no entanto, de facto, retorna-se à ideia da realeza sagrada num plano universal. E onde a história só implicitamente indica esta aspiração superior, é o mito que fala dela. O mito que, também aqui, não se opõe à história, mas sim a integra e revela a sua dimensão em profundidade. Já vimos que na lenda imperial medieval figuram numerosos elementos que mais ou menos diretamente, remontam à ideia do centro supremo. Através de símbolos vários, fazem alusão a uma relação misteriosa entre este centro e a autoridade universal e a legitimidade do imperador gibelino. É ao imperador que são transmitidos os objetos emblemáticos da realeza iniciática e que se aplica o termo de herói nunca morto, arrebatado para o monte ou para uma região subterrânea. É nele que se pressente a força que deverá despertar, no fim de um ciclo, fazer florir a árvore seca, travar a última batalha contra a invasão dos povos de Gog e Magog. Foi especialmente a propósito dos Hohenstaufen que se afirmou a ideia de uma linhagem divina e romana que não só era detentora do regnum, mas que também era capaz de penetrar nos mistérios de Deus, que os outros só podem pressentir
através de imagens. Tudo isto, portanto, tem por contrapartida a espiritualidade secreta de que já falamos, que foi própria de outra culminação do mundo feudal e gibelino, ou seja, da cavalaria. Ao formar a sua própria substância, a cavalaria, o mundo da Idade Média, demonstrou novamente a eficiência de um princípio superior. A cavalaria foi o complemento natural da ideia imperial, perante a qual aquela se encontrava na mesma relação que o clero perante a Igreja. Foi como uma espécie de raça do espírito, em cuja formação a raça do sangue teve, no entanto, um papel nada insignificante. O elemento nórdico-ariano purificou-se aí num tipo e num ideal de valor universal, análogo ao que nas suas origens tinha representado no mundo os civis romanos. Mas a cavalaria também permite verificar até que ponto os temas fundamentais do cristianismo evangélico já tinham sido ultrapassados e em que medida a própria Igreja foi obrigada a sancionar, ou pelo menos a tolerar, num conjunto de princípios, de valores e de costumes praticamente irredutíveis ao espírito das suas origens. Para não nos repetirmos, limitar-nos-emos a recordar aqui só os pontos fundamentais, tomando por ideal mais o herói que o santo, mais o vencedor que o mártir, pondo a soma de todos os valores mais na honra e na fidelidade, que na caridade e na humildade, considerando a cobardia e a vergonha o mal maior que o pecado, não respeitando a regra que pretende que não se resista ao mal e que se pague o mal com o bem, preferindo antes punir o injusto e o malvado, excluindo das suas fileiras quem se ativesse ao preceito cristão de não matar, tendo por princípio não amar o inimigo, mas sim combatê-lo e só ser magnânimo depois de vencê-lo, a cavalaria afirmou, quase sem alteração, uma ética nórdico-ariana dentro de um mundo só nominalmente cristão. Por outro lado, a prova das armas, a decisão de todas as questões através da força, considerada como uma virtude confiada por Deus ao homem para fazer triunfar a justiça, a verdade e o direito na terra, é uma ideia fundamental que se prolonga no âmbito da honra e do direito feudal até ao teológico, propondo a experiência das armas e a prova de Deus, inclusivamente em matéria de fé. Mas também esta ideia não tem nada de cristão e remonta antes à doutrina mística da vitória, que ignora o dualismo próprio das concepções religiosas, que une o espírito e a potência e que vê na vitória uma espécie de consagração divina. As interpretações teístas, atenuadas, pelos quais na Idade Média se pensava numa intervenção direta de um Deus concebido como pessoa, não tiram nada ao espírito íntimo destes costumes. Se o mundo cavaleiresco professou igualmente a fidelidade à Igreja, muitos elementos fazem pensar que se tratou aí de uma submissão bastante próxima da tributada aos vários ideais e às damas, a que o cavaleiro se votava impessoalmente, visto que para ele e para a sua via só era decisiva a capacidade genérica da subordinação heroica da felicidade e da vida, e não o problema da fé no sentido específico e teologal. Finalmente, já demonstramos que tanto a cavalaria como as próprias cruzadas, para além do seu lado exterior, tiveram um interior e esotérico. No que diz respeito à cavalaria, já dissemos que ela teve os seus mistérios. Conheceu um templo que não se identificava pura e simplesmente com a Igreja de Roma. Teve toda uma literatura e ciclos de lendas em que reavivaram antigas tradições pré-cristãs. É característico entre todos eles e o ciclo do Graal, devido à interferência do tema da reintegração heroico-iniciática com a missão de restaurar um reino decaído. A cavalaria formou uma linguagem secreta, sob a qual se ocultou com frequência uma acentuada hostilidade contra a cúria romana. Mesmo nas grandes ordens cavaleirescas históricas, em que se manifestava claramente uma tendência para reconstruir a unidade do tipo do guerreiro e do asceta, atuaram correntes subterrâneas que, onde quer que afloraram, fizeram cair sobre essas ordens a legítima suspeita. E até mesmo muitas vezes a perseguição dos representantes da religião dominante. Na realidade, na cavalaria, atuou igualmente o impulso para uma reconstituição tradicional no sentido mais elevado, implicando a superação tácita ou explícita do espírito religioso cristão. Recorde-se o rito simbólico da rejeição da cruz entre os templários. E tudo isto tinha por centro ideal o Império,
Foi assim que surgiram mesmo lendas, retomando o tema da árvore seca, em que o reflorir desta árvore está relacionado com o imperador que declarará guerra ao clero, a ponto de, por vezes, por exemplo no Compêndio Theologiae, se chegar a atribuir-lhe os sinais do anticristo, obscura e distorcida expressão da sensação de uma espiritualidade irredutível à espiritualidade cristã. No período em que a vitória parece subir a um Frederico II, já as profecias populares anunciavam: o alto cedro do Líbano será cortado. Já não haverá senão um único Deus, ou seja, um monarca. Ai do clero, se ele cair, uma nova ordem estará prestes. Por ocasião das Cruzadas, pela primeira e última vez na Europa pós-romana, realizou-se, no plano da ação, por um maravilhoso impulso e como que numa misteriosa repetição do grande movimento pré-histórico do norte para o sul e do ocidente para o oriente, o ideal da unidade das nações representada em tempos de paz pelo Império. Já dissemos que a análise das forças profundas que determinaram e dirigiram as Cruzadas não confirma as ideias próprias de uma história meramente bidimensional. Na corrente para Jerusalém manifestou-se com frequência uma corrente oculta contra a Roma papal, que, sem o saber, foi a própria Roma a alimentar, de que a cavalaria era a milícia, o ideal heróico gibelino a força mais viva, e que deveria finalizar com o imperador que Gregório IX estigmatizou como sendo o que ameaça substituir a fé cristã pelos antigos ritos dos povos pagãos e que, ao sentar-se no templo, usurpa as funções do sacerdócio. A figura de Godofredo de Bulhão, esse representante tão característico da cavalaria cruzada, chamado Lux Mocacorum, o que testemunha novamente a unidade do princípio ascético e do princípio guerreiro próprio desta aristocracia cavaleiresca, essa figura é bem a de um príncipe gibelino, que só subirá ao trono de Jerusalém depois de se ter levado a Roma o ferro e o fogo, depois de ter morto com as suas mãos o anti-César Rodolfo de Rinfeld e de ter expulsado o Papa da Cidade Santa. Para mais, a lenda estabelece um significativo parentesco entre este rei dos cruzados e o mítico Cavaleiro do Cisne, o Elias francês, o Lohengrin alemão, que por sua vez encarna símbolos imperiais romanos, a sua simbólica ligação genealógica ao próprio César, Solares, relação etimológica que se supõe entre Elias, Elius, Elia, e Hiperbóreos, o cisne que traz o Lohengrin da região celeste, é também o animal emblemático do Apolo entre os hiperbóreos e é um tema que se encontra frequentemente nos vestígios paleográficos do culto nórdico-ariano. O conjunto destes elementos históricos e míticos faz com que Godofredo de Bulhão, em relação às cruzadas, seja ainda um símbolo do significado da força secreta de que se deve ver na luta política dos imperadores teutónicos e na própria vitória de um Otão I, apenas uma manifestação exterior e contingente. Na ética cavaleiresca e a rude articulação do regime feudal, tão afastado do ideal social da eclésia das origens, no ressurgimento do princípio de uma casta guerreira ascética e sacralmente reintegrada, no ideal secreto do Império e no das Cruzadas, encontra, portanto, os seus precisos limites a influência cristã. A Igreja aceita-os em parte, deixa-se dominar, romaniza-se, para poder manter-se na crista da onda. Mas em parte resiste, pretende minar o vértice, pretende dominar o império. A deliberação subsiste. As forças suscitadas aqui e ali escapam-se das mãos dos que as evocam. Depois, os dois adversários soltam-se do emaranhado da luta, um e outro lançam-se na via de uma igual decadência. Atenua-se a tensão para a síntese espiritual. A Igreja irá renunciando cada vez mais à sua pretensão de realeza e a realeza à pretensão espiritual. Depois da civilização gibelina, esplêndida primavera da Europa, estrangulada à nascença, o processo do declínio ir-se-á afirmando sem encontrar obstáculos.